O que é nosso livro? Olha aqui, nosso livro. Trilogia de Copenhagen. Tove Ditlevsen. Isso. Cara, eu vou te dizer o seguinte, é um dos melhores livros que eu li. Ora, É fenomenal. É ótimo. Eu sempre digo que é um dos melhores livros que eu li, e essa é uma categoria grande porque eu leio muitos livros bons. E eu tive uma gripe agora, essa semana passada, da qual ainda não estou 100% boa, mas foi uma gripe generosa que me permitiu ler. não é daquelas que derruba. Não derrubou inteiramente. Numa excelente tradução de Heloísa Jean e Christine Lee Garrubo. E o que é esse livro? Esse livro é uma trilogia, são os 3 volumes. Estão aqui, Infância, Juventude e Dependência. A Tove Ditlevsen foi uma grande escritora dinamarquesa, ela nasceu em 1917, aos 20 anos ela já tinha um nome como escritora. Uau. Mas ela demorou para sair da Dinamarca, né? O problema de uma língua muito pequena, muito escondidinha. Dinamarquês não é fino-ungarico? Não. Dinamarquês é uma língua como o sueco, parece é uma língua nórdica, né? O negócio dos tesouros escondidos dos pequenos países. Aqueles que têm uma língua, sei lá, na Hungria, volta e meia, aparece um nome que a gente nunca ouviu falar e um escritor pronto. Prêmio Nobel desse ano. E ganha um prêmio Nobel, porque tem meia dúzia de pessoas que leem aquela língua e fica preso ali. E Tove Ditlevsen é um desses casos. Ela tem uma obra extensa. Agora, isso aqui é uma obra-prima. Isso são as memórias dela. Não é bem memórias, porque a memória se lê como uma memória, isso aqui se lê como uma ficção. É uma coisa que hoje a gente fala muito, autoficção, mas nem todo mundo chega lá e o gênero está meio mal falado, porque tem muita gente fazendo mal. Uhum. Agora, isso você lê como se fosse um romance. A tal ponto que quando eu comecei a ler, eu ia lá pelo segundo, terceiro, eu disse, mas isso aconteceu com ela ou isso é uma ficção? E eu fui pesquisar mais sobre ela, porque eu fiquei tão encantada com aquela escrita. É uma vida muito diferente da vida que a gente tem hoje, porque ela cresceu pré-Segunda Guerra, na Dinamarca, numa família pobre, uma família operária. Ela teve que sair da escola... Copenhagen. Perto de Copenhagen, num bairro operário. Ela teve que sair da escola para trabalhar. Então, essa menina, que era uma ótima aluna, os pais tiram da escola para ser empregada numa casa, para ser uma faxineira. E ela é um desastre como faxineira, mas então ela consegue um outro emprego sem ser faxineira, vai trabalhar. E é contado, é engraçado, ela tem é quase como a literatura oriental nesse aspecto, sem drama. Porque eles também não fazem muito drama, né? Os escandinavos. Não. Então ela sai da escola e ela vai trabalhar. Ela não há uma gritaria da parte dela, nem íntima, nem... Como a gente tira essa pessoa brilhante para ir trabalhar num trabalho daqueles estupidificantes que passa o dia inteiro, que na verdade é o tempo dela que ela está vendendo, né? Porque ela vai trabalhar em escritórios e muda de um emprego ruim para outro emprego ruim. É engraçado, você está descrevendo, sabe o que está me batendo um pouco como sensação na cabeça? Bergman. Tem um pouco de Bergman, sim. Que essa coisa, acontecem coisas terríveis, sim, e aquele filme seco. Exatamente, né? sem drama. Pois aconteceu. Fato, vida, ponto. Vida. Ela, porém, escreve. Nos momentos vagos, ela escreve poemas. Ela conhece uma amiga dela, frequenta um senhor que tem uma biblioteca em casa e que
ela dá a entender para a gente que seria um cara vagamente pedófilo. E essa amiga dela leva lá. E ela fica encantada, porque é uma biblioteca. E esse cara não tenta fazer nada com ela. Ele é muito correto com ela. Não devia ser com a amiga dela, mas com ela, por acaso, ele é. E ele empresta livros para ela. Um dia ela fica doente, passa 2 semanas sem ir à casa desse senhor, que tinha essa biblioteca, tinha esses livros. E quando ela chega, o prédio foi demolido. E ela não sabe mais que fim ele levou. E não se volta ao assunto. Eu até o fim da história eu fiquei pensando, será que ele volta? Porque ele tem uma importância tão grande no primeiro momento da infância dela. E outra, a gente se esquece de como era difícil ter acesso a livros. É. Hoje você tem muita livraria, você tem biblioteca, você tem internet, mas para uma criança pobre, antes da Segunda Guerra, era raro encontrar livro, era difícil. Claro. E aí vem a Segunda Guerra. E ela, como todo mundo, ela fica muito tensa com isso. Ela conta essa época toda. E nisso ela está escrevendo e começa a publicar os seus romances, porque esse senhor, ele diz que aquilo é bom, manda para um amigo dele, que por acaso tem uma revista. Um poema dela é publicado. E aí, uma coisa puxa a outra. Ela se casa com o editor da revista, que é um cara muito mais velho do que ela. Mas é uma libertação daqueles empregos que ela tinha. A mãe criou ela para se casar com alguém que ganhasse bem, que tivesse um salário. É um casamento que não funciona. Ela se separa desse cara. Ela conhece um outro cara. Casa com outro camarada. É um casamento feliz. Nisso ela já é uma escritora. E aí ela conhece o terceiro marido dela, ou o quarto. Moderno, hein? É escandinavo. É escandinavo. É escandinavo. E é muito engraçado. Não, mas isso é uma coisa que eu não sei. Isso era uma coisa mais aceita na primeira metade do século na Escandinávia? Era muito aceito na Escandinávia. A Escandinávia era muito, muito liberal em costumes. Tá bom. Eles tinham saunas, inclusive, né? As pessoas iam todas peladas para a sauna. Homens e mulheres. E de fato é não sexualizado, né? E eles sempre tinham uma permissividade que os povos latinos não tinham. Eram conhecidos por isso. E, de fato, todas as relações em volta dela são relações muito fluidas. As culturas vikings, de fato, tinham mais facilidade de botar mulheres em posições de comando do que as outras culturas europeias. Mas eles são descomplicados em relação a isso. Em comparação com os latinos, por exemplo, em que uma traição, um caso extraconjugal é lavado com sangue, né? Vai lavar. Isso não existe na cultura escandinava. É uma coisa inteiramente alheia, pelo menos esses círculos que ela está. Então, as relações são todas muito fluidas. Então, esse segundo marido é a ex-namorada que vem falar com ela, ele gosta de você. Tem coisas assim, sabe? E o camarada tem uma namorada e tem a mulher, e elas namoram o outro e não há uma coisa não há aquela coisa possessiva. E são relações narradas com objetividade, né? Mas ela conhece esse camarada que é médico, que nem é uma pessoa que ela particularmente gosta ou que particularmente acha atraente, mas dá azar, engravida do cara. Precisa fazer um aborto. Ele é médico.
ele vai resolver esse problema para ela. E ele dá uma injeção. Ele não tem anestesia, mas ele tem uma coisa tipo uma codeína, uma morfina, um negócio desses. E ela toma isso e é a coisa mais maravilhosa que ela já experimentou. E, para encurtar a história, ela se casa com este cara porque sabe que esse cara pode fornecer a droga. Uau! E a parte final do livro é a história da dependência dela, a dependência química dela de opioides. É isso que aconteceu lá nos Estados Unidos, só que com outros produtos, mas é uma dependência terrível. E o relato dela, dessa dependência, é extraordinário. Extraordinário. Ela é internada com 30 quilos. Meu Deus do céu. Você imagina, eu não sei qual é a altura dela, mas 30 quilos não é peso para um ser humano adulto, de jeito nenhum. Ela está a um passo da morte. Literalmente, ela não se alimenta, ela não... E a primeira vez na clínica que ela vê o próprio rosto no espelho, ela surta. Porque ela era uma moça bonita. E, de repente, ela vê aquela pessoa completamente emaciada, acinzentada, né? E ela fica em pânico. E ela não consegue se livrar inteiramente, porque mesmo passando tempos na clínica, quando ela sai, a tentação é muito grande. Ela vai fazer um exame de sangue e aquela coisa que me dá o maior nervoso, que a agulha, para ela é o portal do paraíso. Ela morreu por suicídio, quando tinha 50 e poucos anos. Agora, o livro, eu estou falando isso, e parece um livro extremamente deprimente, não é. Não é um livro cômico, evidentemente. Mas é extremamente humano, é muito interessante. A gente lê como se fosse um romance. Ela tem um grande senso de humor, tem mesmo. É uma vida completamente diferente da nossa, por tudo, pela época, pela latitude, porque é aquele lugar onde faz frio, e pela escassez da época em que, sei lá, de repente esse marido dela, o editor da revista, que é um cara de mais posses do que a família dela, ele tem uns ternos que já estão velhos e a mãe pega um desses ternos para fazer um vestido. A gente se esquece disso, porque a gente tem roupa hoje, fast fashion, você compra qualquer coisa na Shopee. Houve uma época em que roupa era caro. Muito caro. Você imagina como era caro roupa de inverno no país escandinavo. Então ela tem uma roupa de inverno que ela usa. E eu, como brasileira aqui, começo a ficar nervosa. Quando é que vai lavar isso? Sabe? Enfim, é fantástico o livro. É muito bom, é muito bem escrito. Olha, Patti Smith diz o seguinte, uma escritora monumental. É isso mesmo. Ela é absolutamente... Olha aqui, The New York Times, a trilogia é fruto de um talento assombroso. Trilogia de Copenhagen. É. Aliás, uma coisa só a acrescentar, que em algumas críticas que eu li, fica claro que dependência é uma palavra que os tradutores usam com pena, porque a palavra em dinamarquês, a mesma palavra significa casamento e significa dependência. Ah, que coisa interessante. Então, é uma escolha, né? Então fica infância, juventude e seria casamento, mas é dependência. Entendi. E é dependência. E é dependência. Mas olha, uma descoberta essa escritora, e esse livro é
O que é que eu posso dizer? Nada, maravilhoso. Bem, vocês estão procurando alguma coisa para Black Friday? Olha, com certeza, com certeza.